Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É sexta-feira, aquele dia em que venham dizer o sextou conosco. É um 23 de fevereiro do ano de 2024. Primeira noite de carnaval ali no Porto Seco, em Porto Alegre, na capital do Rio Grande. Começará com desfile das escolas da série Prata e haverão algumas também da série Ouro. Ao final será na sexta e no sábado. As arquibancadas terão ingresso gratuito, mas só que as pessoas têm que pegar esses ingressos na entrada. Outros, tipo camarote, aí sim será cobrança normal. Mas, faça chuva, faça sol, tenha carnaval, tenha verão ou veraneio, estejam conosco. O programa Pauta Livre não pode parar, as notícias acontecem, o mundo está girando e nós não podemos deixar para lá. Mas eu espero que vocês curtam, comentem, compartilhem, deem aquele like positivo. E estúdios, o estúdio 1 é o que eu vou interagir com vocês. O estúdio 2 é aquele em que nós teremos a nossa sinopse. Este aqui é o estúdio do preâmbulo. Claro que estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Do Amador também teremos boas partidas. Ali em Canoas, pela seletiva da Copa RS. No sábado, no Centro Olímpico, nós teremos 2 jogos na categoria 40 ou mais. O ganhador os ganhadores dessas 2 partidas farão a final já no domingo. No domingo também, tudo no Centro Olímpico. E no domingo também já tem programado no Centro Olímpico, já tem a final da seletiva da Copa RS de Canoas, da categoria 50. E aí terá os ganhadores, que ainda não se sabe, da categoria 40, que é somente 60 na minha mente. É porque eu queria falar ali da 7ª Copa de Verão, que é organizado lá pelo Centro Esportivo Cultural e Recreativo da Vila Elza de Viamão. 5 partidas também, começando 8h30 da manhã. Então, para o varziano, tem jogo para todo gosto. Já no profissional, no nosso gauchão, nada melhor do que Semana Grenal. Muitos mistérios, segredos, treinos fechados, mas será lá no domingo, no dia 25, 18 horas, no Gigante da Beira Rio. Essa é só na área esportiva e só uma amostra do que nós teremos na nossa live, porque está muito agitado. Na área policial, então, hoje, o recurso virtual do assassinato daquele menino, do Bernardo, o pai dele, o Boldrini, recorreu, e é um recurso que está sendo um julgamento virtual. Também lá em Novo Hamburgo, ontem, na quinta-feira, um homem foi preso por feminicídio e tentativa de homicídio. Ele jogou a sua companheira com o carro em movimento, ela está em estado grave. E também jogou a criança, também pela janela do carro. Ele foi pego por populares, foi agredido e está hospitalizado sob escolta policial. Agora, a guerra Rússia e Ucrânia, a Rússia avança em território ucraniano e o Vladimir Putin saúda os heróis do exército. Kiev pede mais munição, está clamando por munições que ele está com muita dificuldade. Também nós teremos aquele caso muito polêmico, daqueles casos de abusos na ilha do Marajó. Tudo diante de uma música que foi cantada por uma cantora gospel. É isso. E agora a Aimee Rocha. E nós fizemos até um vídeo em separado, porque essa denúncia já havia sido feita pela ministra Damares, quando ministra da Mulher e da Cidadania e dos Direitos Humanos, e ela foi ironizada principalmente por pessoas da esquerda, uma delas a Xuxa, aquela ex-grande apresentadora, Fafá de Belém, criticaram, mas agora essa jovem
fez, e a mídia mudou o governo, mudou a ideologia também do nosso governo, e agora eles admitem que realmente existe abuso a crianças e bebês, crianças que se trocam por sexo, por comida, por óleo diesel para se manter na sua residência. A pobreza é imensa. E lembrando que isso é lá no Pará, e divisa com o Suriname e a Guiana. Existem há muito tempo denúncias de que crianças, inclusive, eram levadas para esses países para serem servidas como objetos sexuais. Até a acusação de que alguns eram extraídos seus dentes para que não machucassem os seus algozes, no caso, seriam algozes, ao praticar o ato oral. Todas essas acusações vieram à tona agora e nós comentaremos no nosso programa. Um outro comentário no nosso programa é a decisão, a conclusão do inquérito policial militar por conta da Corregedoria da Brigada Militar, que teve hoje à tarde uma coletiva, inclusive informando, foi de um provável ato de racismo que os policiais haviam sido acusados, que aconteceu lá no sábado passado, no dia 17, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, para quem conhece. Hoje, por ordem do governador, foi feito com a maior rapidez possível e com a maior idoneidade possível. E com isso, a Corregedoria da Brigada Militar, inclusive nessa coletiva esteve o secretário de Segurança, o comandante-geral da Brigada Militar, e foi concluído de que os policiais militares não cometeram ato de racismo. Eles realmente tiveram algumas falhas ali, mas disciplinares, que, se for o caso, poderão, no inquérito, ser punidos. Mas racismo, não. Tomaram as providências legais, conduziram as partes à delegacia. As falhas que foram apontadas é que um dos cidadãos, que seria a parte envolvida, o homem de 71 anos, foi permitido que ele fosse até o seu apartamento, colocar a roupa e trazer os documentos. Foi uma falha. E também uma falha por ter colocado um dos envolvidos, que era o homem negro que era chamado, e é negro realmente, mas não tem nada a ver com a ocorrência. Eram partes com lesões corporais leves, como foi, e esse jovem, como reagiu, também foi algemado para a segurança dele e da guarnição. Basta dizer que ele, além de lesões corporais leves, ele foi também indiciado por desobediência na delegacia de polícia, de onde as partes foram levadas. A outra parte é que a guarnição não viu que havia uma outra viatura e que não havia necessidade que uma dessas partes fosse conduzida no camburão, que deu ênfase a todas essas críticas. Mas o levantamento foi de que racismo não. Pode ter havido falhas disciplinares na condução da ocorrência. Parabéns aos policiais militares, que foi uma ocorrência conturbada, as pessoas se incomodaram um monte, criticaram um monte e levaram até a pauta ao governador do estado, que pediu essa rapidez na investigação e, inclusive, deduzindo a possibilidade de admitir que pudesse ter havido racismo. É o governador Eduardo Leite. 0 para a segurança pública, os índices de criminalidade baixaram e ele não dá nem conversa. Basta dizer que as DEP, que é a Associação dos Delegados de Polícia, está protestando, não dá entrevistas e agora ele nada, não dá satisfação nenhuma para a segurança pública quanto reajuste. Já a Assembleia deu luz de que a possibilidade de um pequeno reajuste ao magistério, mas quanto à segurança pública, nem pensar. Mas tem delegados, hoje até já fomos ouvidos, ou foi ouvido pela imprensa um delegado, porque a vaidade pessoal faz com que eles contestem a sua associação, que foi pedido de que eles não dessem depoimento para a imprensa. Mas alguns delegados não se sujeitam a isso, aquela vaidade pessoal, e dão entrevista da mesma forma. Claro que são atos esporádicos,
Mas esse é o problema do protesto no Brasil. Agora o agro diz que iria protestar, mas protesta por muito pouco tempo. Só um pouco tempo, depois já largam isso aí. Então não surte o efeito. Vejam o agro protestando lá na Europa, Alemanha, Irlanda, naqueles lugares todos lá. O que é um protesto do agro? Além de despejar legumes, frutas, tudo que é coisa em órgãos públicos e manifestam mesmo. Aqui no Brasil não faz isso. O pessoal até está dizendo que é um manifesto, mas não tem manifesto nenhum. É um encontro pela democracia. É aquele que foi convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro lá para o dia 25 de fevereiro, às 15 horas, na Avenida Paulista, lá em São Paulo. Inclusive, ele já disse que não façam em outro lugar para que tenhamos uma quantidade muito maior de pessoas. E outra, haverá a cobertura da imprensa internacional, porque eles já estão aqui para fazer a cobertura do G20. Então, inevitavelmente, eles vão presenciar esse ato e vão documentar para o mundo inteiro o que está acontecendo. Esse sim é um ato pela democracia. O Jair Bolsonaro já disse que não leva em faixa de protesto para nada. Vá com as cores do Brasil, com a bandeira, com a camisa. Inclusive, quem não estiver no ato, no Brasil todo, e for patriota, é convocado de que use a camisa do Brasil, as cores verde e amarela, que é o patriotismo que está dentro do peito de todos nós. A oposição protocolou o pedido de impeachment do presidente Lula por ligar a ação de Israel ao Holocausto. Foi a maior quantidade de assinaturas por um impeachment até este momento. Mas aqui nós temos uma notícia que tem algo a ver com isso. Noticiário da imprensa. Um gesto de aproximação. Lula reúne Lira e líderes da Câmara para um happy hour no Alvorada. Após reunião, Lula autoriza o pagamento de 20 bilhões e meio em emendas antes das eleições. É a pretensão do PT de eleger a maior quantidade de pessoas, de petistas nas próximas eleições desse ano de 2024. Mas enquanto houver dinheiro para emendas, essa possibilidade existe, porque, principalmente na área da política, o dinheiro compra quase tudo. Na vida normal a gente diz que o dinheiro não compra tudo, mas na política é uma outra história. O Supremo também está iniciando o julgamento de mais 15 réus daquele ato lá do 8 de janeiro. A esposa do nosso ex-jogador da seleção brasileira, o Daniel Alves, fala pela primeira vez após a condenação do ex-jogador. Naquela busca dos policiais aos 2 presos foragidos da penitenciária federal de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, o irmão de um dos foragidos do presídio foi preso porque ele já respondia por outros fatos e o aparato policial chegou até ele. Colocaram ali que a polícia esteve a poucos metros dos foragidos no terceiro dia de buscas. Mas se eles não forem encontrados, tudo isso são histórias. Na Polícia Federal, a oitiva do presidente Jair Bolsonaro, ontem, ele ficou calado. Tanto ele quanto os generais e os coronéis. Disseram na imprensa que o Valdemar Costa Neto havia dado o seu depoimento, como o Anderson Torres. E esses disseram que iam falar. Mas claro que isso aí é uma forma da lei que dá esse direito, uma vez que a defesa disse que não tinha conhecimento pleno, principalmente do que seria do delator do ex-ajudante de ordem, o tenente-coronel Mauro Cid. Mas eles ficaram em silêncio por ordem da defesa. Claro que isso não foi nada simpático, essa relação, mas ele é acusado, ele mais os outros são acusados de movimentos golpistas, e a defesa tem que saber
exatamente qual a acusação que está feita, mas o ministro Alexandre de Moraes não permitiu, com isso ele ficou calado, que a lei permite. A deputada bolsonarista Carla Zambelli ingressa com um pedido de impeachment contra o presidente Lula. O presidente da Câmara dos Deputados é quem decide se vai dar prosseguimento ou não. E eu vou dizer o seguinte, ele pode entrar na prevaricação, mas ele não vai dar continuidade porque ele tem muitos outros interesses. Eu acho que ele vai sentar em cima desse pedido. Assim é a nossa política. E também lembrando que Valdemar da Costa Neto está em liberdade por ordem do ministro Alexandre de Moraes, porque ele viu que poderia ser um tiro no pé, que o presidente do PL preso poderia ser escolhido um novo presidente do PL, e já pensou se fosse Jair Bolsonaro, ou se fosse Michele Bolsonaro, com a liderança que tem, ele achou por bem largar e soltar logo o Valdemar Costa Neto, que foi solto no dia de hoje, foi posto em liberdade. Quanto àquele ato lá do 25 convocado pelo Bolsonaro, não tem custos nenhum para o erário público. Os custos são liderados pelo Silas Malafaia. O movimento em direção ao nosso litoral já é muito alto. Muitos carros estão indo porque ainda é veraneio, embora que já tenham começado as aulas, o período de férias quase que já está acabando, mas final de semana você sabe que tem que aproveitar, e principalmente com o calor intenso que está fazendo. Inclusive hoje foi um calor muito forte aqui no Rio Grande do Sul. Mas se você não vai até a praia de mar, a balneabilidade tem 8 pontos impróprios para o banho aqui no Rio Grande do Sul. Tem que se ligar e olhar na internet. Já na URGS, divulgou o primeiro chamamento para vagas remanescentes do SISU 2024. Na área da polícia, um trio que roubava estabelecimentos comerciais em São Luís Gonzaga, na região das Missões, foi preso pela polícia. Aqui no Rio Grande do Sul já foi dito, se preparem, alimentos básicos podem ficar mais caros a partir de abril no nosso estado. Também aqui no nosso Rio Grande, um acusado de matar a namorada por não aceitar o fim do relacionamento irá a júri. Será em São Sebastião do Caí, aqui no Vale dos Sinos. A Prefeitura de Porto Alegre também anunciou a nomeação de 440 servidores efetivos da rede municipal de educação. Também em Porto Alegre, a CED, uma liminar, determina a elaboração de plano de ação para proteger espécie ameaçada. Apareceram muitas reportagens de bugios, que é uma espécie de macaco que morreram eletrocutados em fios. Então essa providência deve ser tomada pela CE segundo determinação. O Joe Biden anunciou, presidente dos Estados Unidos, novas sanções contra a Rússia, após 2 anos de guerra na Ucrânia. A Rússia também proibiu a entrada de mais autoridades e políticos da União Europeia no país em respostas às sanções que agora foram declaradas. No Brasil, sem coleta, 18,4 milhões de brasileiros queimam ou enterram lixo em casa. Quem diz isto é o IBGE. Aqui também no nosso Rio Grande do Sul, um criminoso envolvido em pelo menos 30 execuções no Rio Grande do Sul foi preso em Santa Catarina. Ele estava formando uma nova facção. Foi trazido hoje para o Rio Grande do Sul. Morreu também, aos 80 anos, o ex-piloto de Fórmula 1, o Wilson Fittipaldi. Ele era o irmão mais velho do nosso também campeão de Fórmula 1,
o Emerson Fittipaldi. É um caso estranho, ele morreu de parada cardíaca, estava hospitalizado desde o dia do Natal, quando ele estava de aniversário, que ele se engasgou com um pedaço de carne. E desde aquela época ele estava hospitalizado, as complicações aconteceram e ele veio a falecer no dia de hoje. Você que aposta na Mega Sena, ela está acumulada e o prêmio vai a 110 milhões nesse sábado. Aproveite. A minha parte eu passo para vocês, porque eu não aposto em nenhum tipo de jogo. Os bancos também praticam consignados do INSS com taxas acima do teto. Isso diz um relatório que foi feito. O general Braga Neto e o ex-ajudante de ordens Marcelo Câmara têm seus salários suspensos no PL. O general Braga Neto recebia 40 mil reais mensais e o Marcelo Câmara 20 mil reais mensais. O PL suspendeu o pagamento dele. Também no Brasil, um censo diz que pretos e pardos são 55% da população brasileira, mas 69% vivem sem esgoto. Eu não sei por que a ligação dessa estatística aí, né? Uma denúncia anônima contra a invasão de terras pode ser feita numa plataforma. Ela está editada nas redes sociais. Se você tem esse interesse, se informe, porque ela existe. No dia do aniversário da mãe, o filho da Elisa Samúdio assinou o contrato como goleiro do Atlético. É aquele do caso Bruno, que matou a Elisa, que até hoje não apareceu o seu corpo. Sabe o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro? Parece providencial ou irônico. Será no 1º de abril. O que quer dizer isso? É o dia dos bobos. Mas lembrando que, se ele for cassado, o que deve acontecer, segundo a nossa dedução, lá no Paraná haverá eleição, tão somente no Paraná. Então, para vereador, para prefeito e para senador lá no Paraná. E com isso, para concluir o nosso preâmbulo, mortes de Yanomami crescem quase 6% em um ano. Mas o governo atual alega que há subnotificação no passado, quer dizer que os números anteriores na gestão do presidente Bolsonaro eram manipulados. Com essas notícias e muito mais nessa noite muito crente, vamos lá, aí ao vivo, no Estúdio 1 e no Estúdio 2 da nossa emissora. E aí, amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações. O Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora, em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link.
Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Boa noite, pessoal. Agora sim, finalmente, estamos ao vivo. É 29 graus, muito calor. Inclusive os nossos amigos que estão lá no interior já disseram aí, já intercederam e já disseram alguma coisa, tipo o Alessio, que lá em Magistério está muito frio, muito calor. Frio é o que eu gostaria que tivesse um momento. Muito calor. Eu estou dizendo porque eles estão respondendo aí e eu interagi com eles. Agora vou pela ordem cronológica, claro que está intercedendo nesse momento o nosso amigo Alessio, nos respondendo, o Laurino no speech, muito da área do futebol, mas nós temos um programa bem variado. O pessoal até às vezes se queixa que se fala, mas os nossos amigos são desportistas, vai se fazer o quê? Cada um fala do assunto que gosta. Se vocês pensarem em outro assunto, intervenham, falem conosco, nós estamos aqui para responder, para questionar, como é o caso de vocês, não concordar, discordar, qualquer coisa. Assim é o programa Pauta Livre Democracia. Nós não discriminamos sexo, cor e nem condição social. Aqui o programa é uma conversa entre amigos e amigos se respeitam. Até a corneta, principalmente nós estamos agora na Semana Grenal, que será lá no domingo, e a corneta é saudável. Claro que lá na segunda, quando nós estivermos aqui, os vencedores vão cornetear os outros, mas é de uma maneira saudável e bem salutar. Esse é o bom do nosso programa. Lembrando também que agora aquela polêmica das crianças abusadas de Marajó, que em outras épocas foram postas em dúvidas quando a ministra Damares fez a denúncia, e outras pessoas também, mas daquela cantora Aimee Rocha, que trouxe à tona esse caso, ela perdeu na grande final, mas o slogan diz que ela perdeu na música, mas ganhou o mundo com a sua divulgação daquele problema que está havendo, que é muito grave na nossa ilha do Marajó, que é lá no Pará, que faz divisa com 2 países, que é lá no norte do nosso Brasil, o Suriname e a Guiana. Mas agora sim, vou dar uma ida lá no estúdio 1 para começar a responder com os amigos. No Casal 20, eu estou sentindo a falta do lado feminino, que é a Janei Lima. Por enquanto, o capitão Henrique da Silva em cima já falou conosco. Mas vamos pela ordem cronológica hoje. Nada de hierarquia, mas é o meu irmão, o Coronel Severo, meu irmão caçula. Veio depois de mim. Mas é isso aí, ele está dizendo que, nos dando boa noite, um bom programa, diz que está na Bela Imbé, de resguardo pelo Covid, que a minha esposa, a esposa dele, a Valéria, contraiu o Covid e ele achou por bem se isolar lá na Bela Imbé. Claro que agora a praia estará lotada e ele vai ficar no resguardo lá no seu apartamento, naquela Bela Imbé, só assistindo. De vez em quando ele vai dar uma saída, porque afinal quem está com a Covid é ela. Mas ele, como na boa convivência de parceria, claro que tem que ficar junto com a Valéria. Estimo melhoras rapidamente aí. Também ele comunica que a
A filha dele, a Fernanda, que consequentemente a minha sobrinha, transformou-se em cidadã australiana. Ela já estava há um tempo na Austrália trabalhando e agora conseguiu definitivamente a cidadania australiana. Isto é mais um mérito que ela tem na vida e realmente é graças à demonstração da sua qualificação e serviço, porque você sabe que não é qualquer um que consegue a cidadania num país desses que é bem desenvolvido. Parabéns então a Fernanda, lá na Austrália agora, cidadã brasileira e australiana. O Zé Sanguiné, esse é o nosso amigo também assíduo, sempre conosco, e ele diz assim, boa noite, eu estou ligado aqui em Rondinha City. Ele fala assim daquela praia de Rondinha, nosso litoral norte. Dia lindo agora, 26 graus lá, e aqui em Porto Alegre, eu já havia informado anteriormente, e agora, vou dizer, 29 graus, muito quente. Claro que eu estou no estúdio aqui privilegiado, calefação, clima ambiente, tudo de bom. Mas a sorte nós temos porque fizemos jus durante o tempo em que nós trabalhamos. O Zé Sanguiné, que mesmo aposentado, sempre é requisitado. Também graças à sua competência profissional, que sempre ele é requisitado para serviço, embora que não de uma maneira efetiva, mas esporádica. Então, Sanguiné, muito obrigado por estar conosco. E aquele curtida no sininho, nós agradecemos. O aniversariante de ontem, o capitão Henrique da Silva e Silva, nos dando boa noite aos amigos do programa Pauta Livre. E, como eu disse, ele mora ali perto do Porto Seco, bem perto do Sambódromo. Aí eu havia interagido ali e agora estou falando ao vivo, dizendo que ele deve estar assistindo o som do desfile das escolas de samba e aqui no nosso programa Pauta Livre. Muito obrigado, Henrique. Sábado, gremista, no domingo, digo, tomara que tu não tenhas muita sorte, porque eu sou colorado, né? A tua vitória seria a minha derrota, mas que nada, cada um torce pelo seu time do coração. O nosso amigo que aparece esporadicamente, mas sempre é de grande valia, o Alessio Dal Soto. Ele era residente em Canoas, agora reside lá em Magistério, foi lá com a sua esposa, e ele, a Ildara, tá lá e ele nos dá uma boa noite, Severo. Eu estou falando direto de Magistério aqui, um calor infernal. Ah, mas vai, não pega essa brisa do mar aí, tu tens essa possibilidade. Nós na cidade não temos essa possibilidade, então, à nossa disposição. Mas aí o Alex disse assim, ó, Severo, e eu falei para ele que nós teríamos bons jogos, pelo menos na competição da Copa RS em Canoas, que serão 2 jogos pela competição do 40 no sábado, e a final do 40 no domingo, lá no Centro Olímpico, e a final da categoria 50. E ele diz assim, futebol, olhando agora, para quem viu, só guarda lembranças. Realmente, eu disse que eu também estou nessa situação, não é o que a gente gostaria, mas a natureza é dessa forma. A idade chega e nós não vamos contrariar a natureza. Temos muita bagagem de conhecimento, de saúde da vida que levamos, e o futebol nós vamos decaindo, que é natural. Vamos deixando para os mais jovens praticar isso aí. E dentre eles está ele, o nosso amigo Laurino Nispit. Esse é de Nova Santa Rita, sempre nos dá informação. Ele é um homem envolvido com mídias sociais, de práticas sociais também, e do futebol ainda, tem muito futebol para dar, e ele é o pequeno grande goleador, aquele homem muito requisitado para muitos times da nossa várzea, do Amador e o Varziano. E ele diz assim, boa noite, amigo Severo, um clique no sino e um like, nessa noite quente, só à espera da chuva e do começo da Copa Amizade 3, que também será lá em Canoas. E é isso aí, ô Lauri, sempre que tiver mais alguma informação, passa para nós, nós estamos sempre à disposição. Disse assim, amigo Severo, amanhã o Cacau vai ter um jogo amistoso. Será lá em Fazenda Vila Nova. Fazenda Vila Nova, embora tenha esse nome, e poucas pessoas sabem, é um município do nosso Rio Grande do Sul. Será entre os amigos do Cacau, da qual ele está anunciando, que enfrentará o Internacional da Beira Rio, de Bom Retiro do Sul.
será às 16 horas. Então, tá aí o anúncio, ô Lauri. Divulga para o pessoal aí que nós estamos também compartilhando isso aí. Amanhã, 16 horas, lá em Fazenda Vila Nova, Amigos do Cacau, que vai enfrentar o Internacional da Beira do Rio, lá de Bom Retiro do Sul. Que legal! E continua divulgando tudo do nosso amador e do varziano principalmente. O profissional nós deixamos para a mídia profissional. Nós aqui, como somos uma emissora web, uma conversa entre amigos, não temos patrocinadores, aqui nós só vamos nos deliciando com o que nos é oferecido, e o nosso amador e o varziano é o que nós temos nesse momento de melhor e bem ao nosso alcance. O Alessio Salsoto, respondendo ao que eu havia questionado ou comentado, disse sim, é verdade, Severo, fizemos muitos amigos nesse tempo de futebol, amigos para uma vida toda. Realmente, inclusive quando eu estava numa situação de enfermidade ali da Covid-19, o Alessio era meu amigo que todos os dias perguntava qual era a minha situação, como é que eu estava me portando, nos ajudou muito. Tratou também, além da enfermidade que a gente ia se convalescendo, também o lado sentimental, e que rende demais. Agora veio outro também vizinho aí, ô Alessio. É o Alexandre Marques, embora que ele resida na Zona Norte de Porto Alegre, mas ele passa toda a temporada no litoral, lá em Cidreira, com a sua família. E só vai vir para Porto Alegre, para a capital do Rio Grande, lá em março. É o expert na área do esporte profissional. É o Expresso da Várzea de Alexandre Marques, dizendo assim, boa noite, Severo, final de semana lá no domingo com o Grenal 441. Será às 18 horas lá no Beira Rio. O meu palpite, 2-0 para o Inter. Fora o baile. Olha só o otimismo do Alexandre aí. Mas eu acho, tem gremista aí que parece que não concorda com isso. O nosso amigo Alessio, ele é colorado, mas o Laurino Spitz é gremista. E através do nosso programa está dando uma boa noite para o Alessio. Amizade, independente de time de coração. O respeito é o que mais impera nesse nosso programa e é o que eu gosto demais. Fica muito fácil de fazer um programa desse. Tá aí ela, representante do sexo feminino, que hoje nem a Elvira de São Paulo participou. É por causa do seu filho João Batista, que deve estar no coral da igreja, e ele dá aquele apoio para ela, aquela assessoria. Por essa razão que ela não deve ter entrado conosco. Mas está aí a Janei, a componente do Casal 20. Boa noite, Severo, e todos os participantes do programa Pauta Livre. E depois ela complementou, hoje está uma noite muito quente. Eu estava na piscina. Que beleza! E agora escutando de fundo aí as escolas de samba desfilando. Nada melhor do que um bairro nobre aí, né? Que vocês moram aí. Que coisa boa! Prazeres é o que nos dá essa vida. Nós temos que aproveitar e muito. Depois o meu amigo Manequinhas, esse sim é de Gravataí. Boa noite a todos os amigos do Pauta Livre. É um amigo que também ele é bem adaptado à rede social, à internet, que o nosso pessoal ainda não é muito. Que eu sempre peço para tecer um comentário ali na nossa plataforma de YouTube, independente daqui da nossa live. A nossa live hoje, eu até começou bem devagar. Eu pensei que nós teríamos poucos espectadores, até por razão de estar começando a temporada aí de final de semana, que o pessoal desloca para o lazer, tanto para a praia como para a serra. Serra nesse período não é muito, mas carnaval em Porto Alegre, tudo isso eu pensei que haveria um público bem menor, mas eu estou muito contente com o que tem e eu só tenho que agradecer. Então os manequinhos sempre dão aquela curtida ali, tecem comentários, pode tecer comentários, elogios, críticas. A plataforma de YouTube aceita qualquer um. Os youtubers, eles pedem isso aí, até pedindo talvez um pix. Não, nós não pedimos nada. O prazer é receber algum elogio ou uma crítica para que nós melhoremos cada vez mais. Isso é o que nós pedimos. E quanto mais likes tiver, melhor. Dislike também, tanto faz. Assim é bom e o nosso pessoal tem que se adaptar a isso. Porque assim é que manda as redes sociais. Não vê agora no depoimento lá do
do presidente Bolsonaro, perguntaram se ele era cis. Cis. Ele ficou, embora que ele não ficasse calado no depoimento, não sabia o que é o cis, que é a nova filosofia ou novas maneiras de questionar nos dias de hoje. A gente tem que se adaptar, tem que estar seguindo desse jeito. O Laurino diz assim, amigo, quanto ao jogo Grenal do Gauchão, está meio parecido com o sul-americano e tem muitos estrangeiros. Daí foge do Gauchão raiz, é o que eu penso. Mas dá a tua opinião, ô Lauri, dá a tua opinião. E ele diz assim, amigo Severo, já tirei um print e enviei o link para o programa para eles, lá em Bom Retiro do Sul. Muito bom, sempre é bom que a gente divulgue o nosso pessoal. Pessoal de Bom Retiro do Sul, Vila Nova, que Vila Nova, nada. Será que eu tô... Porque eu vou ter que retornar lá, porque às vezes eu fico falando com o pessoal aí e me foge a memória, às vezes, o Fazenda Vila Nova, até retrocedi. Então, pessoal, de Fazenda Vila Nova, dos amigos do Cacau e também de Bom Retiro do Sul, principalmente do Internacional, bom jogo e estejam conosco. E nós acompanhamos ali, colocamos em edição e sempre comentamos, inclusive na página dos Coroas de Canoas, e sempre a gente tece algum comentário e fala sobre isso. É muito bom, embora que seja no interior do nosso Rio Grande, embora que o Lauri seja de Nova Santa Rita, eu aqui de Gravataí, mas nós somos da grande Porto Alegre, e sempre é bom que a gente saiba o que está acontecendo também no nosso interior, que hoje em dia a internet nos aproxima. A distância em quilometragem pouco interessa. A comunicação é que vale, e nós temos que dar graças a Deus e estarmos podendo interagir, conversar, tecer comentários, como é bom, isso é ótimo. E o Alessio assim, um abraço, Pete, direto de Magistério, falando com Nova Santa Rita. E o Laurice, amigo Severo, ali já havia dito, que já mandou o print para o pessoal. Mas eu vou dar uma ida ali no Estúdio 2, o nosso programa é versátil. Se vocês interagirem, aqui estou eu no Estúdio 2. Qualidade do estúdio, tudo bom. O apresentador não exige nada. Eu não arrumo nem o cabelo, não tenho um maquiador. Não sou tão privilegiado como a Cissa Guimarães, que conseguiu levar até para o programa Sem Censura lá da TV estatal, além de ela ganhar 70 mil reais, o seu maquiador e cabeleiro, aquele homem que vai me deixar bonita, porque aquilo que vocês veem não é. Parece inteligência artificial. Aquilo que você está vendo não é. Veja a pessoa, principalmente uma mulher, quando ela levanta de manhã sem maquiagem. E a Cissa se preocupou com isso. Conseguiu também, com os ônus que nós pagamos, 16 mil para esse homem, que também, além de toda uma equipe que ela conheceu. Temos o nome, inclusive, de uma outra artista ex-global, que ela também levou para lá. Mas dentro da nossa sinopse, se der tempo, nós teremos. O nosso ex-jogador da seleção brasileira, eu digo ex porque na idade dele, após ele sair da prisão, com certeza já não poderá jogar, porque já estará com a idade mais avançada, pelo menos para o futebol profissional. O Daniel Alves, é lá em Barcelona, na Espanha, como vocês sabem, ele foi condenado a 4 anos e meio de prisão, uma multa de 805 mil reais por danos morais e além de ter o compromisso de pagar as custas processuais e mais 5 anos após de liberdade vigiada. Mas eu torço por ele, embora que ele tenha tomado uma iniciativa que a gente condena, mas Casagrande, aquele ex-grande jogador que não tem conceito nenhum, teceu comentários, críticas terríveis a ele, mas não esquece que aquilo que ele fez lá no passado, de ser um drogado permanente e diz que está recuperado, então eu acho que eu estou do lado certo. Eu não condeno muitos atos, porque eu acho que está meio ensaiada essa vítima que denunciou
o Daniel Alves. Já o jogador Luan, ex-Grêmio, ex-Corinthians, ele está tendo uma nova chance, mas parece que não está aproveitando, porque não se cuida. Ele está no Vitória e ele estreou lá no dia 21, na quarta-feira, contra o Náutico, em que o Vitória empatou em 1-1. O físico dele está muito abaixo do ideal e o treinador, pelo jeito, não conta com ele, pelo menos que vá ter uma solução. Por um bom tempo o treinador, tipo demonstração, só pensa, já comentou isso aí, que só pensa em colocá-lo no caso de um score estar quase que decidido. Para um jogador, isto não é um bom pensamento de um treinador. Vou lá no Estúdio 1, porque o nosso amigo Manequinha, ele vai tecendo comentários conosco. Amigo Severo, vai ter algum evento na praça? Perdi o número da Raquel, ou se tiver, repasse novamente. Não, eu colocarei. Mas providencialmente, nesse mês, ela não fez um evento. Terá agora em março, que ela já é o reinício do campeonato de damas, que também acontece aqui. São pessoas novos, jogadores, também não precisa ser um artista em dama, mas tem uma federação de dama, e a Raquel e mais outras amigas fazem parte da federação de dama. Então, pelo menos que eu tenha conhecimento, porque ela não me pediu para fazer a arte, nesse mês não tem edições da Feira do Artesanato ou do Empreendedor na Morada do Vale 1, como é tradicional na Praça Ambiental. Mas deixa que eu passo para ti ali, com certeza, novamente, o número da Raquel Macedo. Tais bem tranquilo, pode ficar preparado que março deve ter o reinício das atividades da Feira do Empreendedor. Agora sim, retorno aqui ao Estúdio 2 para dar continuidade. Até dei uma cutucada aqui no microfone, vou dar uma afastada dele. Por exemplo, Israel promoveu um novo ataque a Rafah, na faixa de Gaza. A guerra lá também não para. Os reféns não são libertos, os guerrilheiros do Hamas, ou os terroristas do Hamas, não se rendem, ou não querem se render, se queixam, a ONU contesta, inclusive com seus 12 homens que foram afastados, porque até auxiliaram o grupo terrorista. Então a guerra persiste lá. Mas eu vou dar uma passada então aqui, vamos novamente no Estúdio 1, porque o Lauri nos pediu assim: amigo Severo, manda aquele abraço ao Rude e à família dele, pois agora, este ano, o Rude Bar Futebol Clube já está junto nos patrocinadores do projeto Gols de Natal, no número 11 já. São eventos que o Lauri faz, Gols de Natal, para ajudar principalmente um lar Vonair, lá de Encruzilhada do Sul. E agora o Rude Bar, lá de Bom Retiro do Sul, está participando também desse evento. Parabéns aí, Rude! Um abraço para vocês aí. E os manequinhos também agradecem a nossa atenção. Agora sim, vou dar uma retornada aqui no Estúdio 2, embora que eu acho que tenha muita claridade aí, e o nosso concerto é na hora. Quando nós achamos que as condições não estão boas, aí nós vamos ali fazemos o concerto na hora. Assim é o programa Pauta Livre. O que acontece? Está muito claro ali, então nós escurecemos um pouco e o nosso concerto é na hora. Assim é o Pauta Livre. Aí, ó, agora sim, estamos com uma nova visão. É aqui novamente o Estúdio 2. As condições técnicas são resolvidas na hora. Problemas nós não temos. Isso não é problema, isto é solução. A Folha de São Paulo também disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia ser preso por incitar o crime durante o ato na Avenida Paulista lá no domingo. Eles só falam em prisão. Hoje está numa gandaia. Qualquer chico fala de prisão ou tece comentários de prisões para as pessoas, principalmente aquele que é perseguido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas ele está vacinado e ele sabe muito bem, está bem assessorado e sabe como deve se portar.
Já os Estados Unidos da América investirão 300 milhões de dólares em drones. Isso é para enfrentar o avanço da China no setor. O setor bélico é o que mais gasta no nosso mundo, mas as potências têm que fazer isso para se manter no ápice. Como você sabe, um dos mediadores do mundo e uma das potências é os Estados Unidos e não pode ficar de maneira alguma para trás. A Polícia Federal também fez uma operação na manhã desta quinta, ontem, no dia 22, para prender pilotos de helicópteros suspeitos de traficar drogas. A operação foi em Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Roraima, que o pessoal diz Roraima, não é Roraima, e no Rio de Janeiro. Até ontem, quando a gente teve notícia, 16 pessoas haviam sido presas nesta operação. Um dia após assinar o manifesto de pedido de impeachment do presidente Lula, a deputada federal Zambelli recebeu uma intimação da Polícia Federal para ser ouvida sobre ameaçar um homem com uma arma. E ela foi intimada dentro da Câmara dos Deputados. E cadê a iniciativa do Arthur Lira? A Câmara dos Deputados é como se fosse a casa. E o presidente agora, tanto faz, ela foi intimada dentro da casa. Será que não tinha outro lugar para intimá-la? É tentar menosprezar ou até diminuir o status de uma pessoa. Mas não esqueçam que ela é de direita e bolsonarista. Tudo isso serve para denegrir a sua imagem, principalmente com as atitudes que a Polícia Federal toma em conluio com o Supremo Tribunal Federal. O Rodrigo Pacheco diz que nada, quem é ele? Presidente da Câmara ou do Senado. Ele diz que nada irá abalar a sua amizade com o presidente Lula. Depois da reclamação sobre Israel, enquanto houver dinheiro para emendas, eu acredito que realmente não vai haver desavenças entre eles. Isto é sabido. A hora que a fonte secar, aí eu não sei como é que vai ser a atitude dessas pessoas. Sob agora o governo de Lula, a terra Yanomami teve 363 mortes em 2023, contra 343 em 2022. Cadê aqueles artistas? Cadê a Gretinha, Brad Pitt, todos aqueles que protestavam sobre a morte dos Yanomamis? E as mortes agora aumentaram sob o governo de Lula e nada, cadê eles? Ontem, na quinta-feira, também teve um show pirotécnico no Supremo Tribunal Federal. Um novo ministro do Supremo tomou posse. É o Flávio Dino. Ele foi empossado oficialmente. Na oitiva de ontem da Polícia Federal, o presidente Bolsonaro, generais e coronéis ficaram em silêncio. E dizem que, mesmo que Valdemar Costa, o presidente do PL, tenha falado, havia sido convencionado que não, pouco importa. O que importa é que a oitiva aconteceu e foi na forma da lei. A Gleisi Hoffmann, aquela presidente do PT que tem um conceito zero mesmo no partido, porque a liderança do PT é pelo Lula, e o Lula não formou novos líderes. Então o PT, a hora que o Lula sair fora, foi esse PT, porque se for graças a presidente, eu acho que o PT já era. Deu um chilique nela. E ela disse, quanto ao depoimento do presidente Bolsonaro, ela disse que agora está também entrando com o Ministério Público, contestando o encontro convocado lá pelo presidente Bolsonaro para que não aconteça, porque pode trazer risco ao patrimônio público ou depredação do patrimônio público. Mas ela que deixa acontecer. Ela que deixa acontecer, não se preocupe com isso. A Secretaria de Segurança lá do Estado de São Paulo
está tomando providências duras e enérgicas para manter a ordem, uma vez que a situação está bem conturbada lá, tanto quanto no Rio de Janeiro. Mas o secretário de Segurança, o capitão Guilherme Derrite, sob a batuta também do governador Tarcísio de Freitas, que já disse que vai participar do ato do 25 de dezembro, eles trocaram nada mais, nada menos do que 34 coronéis que exerciam função de comando lá na Polícia Militar de São Paulo. Mas mais da metade dos cargos de comando no total, que são 63. Até sábado, até o subcomandante da corporação foi trocado. Mas lembrando que depois da Operação Escudo e Operação de Verão, já são 39 mortos desde o início dessa operação lá em São Paulo. Uma tossida quase ao término do programa e uma hidratada. Continuamos sem logo, sem patrocínio, assim é o programa Pauta Livre. Não temos conta remunerada, temos vocês, que dão uma qualidade imensa para o nosso programa. Agora sim, mais um golinho de água. E para dar continuidade, opa, até derrubou aqui o meu pote. Assim é programa ao vivo. Derrubamos a nossa água para provar que a água H2O puro. Tem outros que tomam uma aguinha, não é bem isso. Também lembrando que um recorde de assinaturas, 142 até quando nós soubemos, de deputado no pedido de impeachment do presidente Lula. Mas tudo depende de quem? Arthur Lira, o presidente da Câmara dos Deputados. E não esqueçam que ele está negociando as emendas parlamentares com o Lula. Essas emendas compram muita coisa. A explicação daquelas ex-economistas e agora são críticas ou defensoras da esquerda, a Miriam Leitão e aquele Guga, dois escabelados, ela parece uma medusa, mas eles elogiando as palavras de Lula, parece uma piada, gaguejam muito e elogiam o Lula. Mas eu só tenho que dizer que tudo que é bom tem início, meio e fim, e o nosso programa Pauta Livre não é diferente. Nessa sexta-feira, 23, uma noite muito quente, um público muito bom que nós tivemos no dia de hoje, quase que até uma surpresa para mim, mas assim o programa Pauta Livre se despede de vocês. O nosso encontro agora está marcado lá para segunda-feira, no dia 26. Já saberemos, inclusive, o resultado do Grenal. Eu fico agradecido, desejo um ótimo final de semana para vocês, que fiquem com Deus. Para quem é de Porto Alegre e gosta de carnaval, que faça seu carnaval. Para quem gosta de veraneio, faça o veraneio, mas o calor está aí. Mas seja qual for o tempo, o calor humano no nosso programa é que impera. O nosso boa noite, muito obrigado, e o nosso encontro então, 26, lá na segunda, 21 horas. Muito obrigado, Pauta Livre, que se despede de todos vocês.